em campo em relação ao Cruzeiro também. Outra polêmica, uma expulsão, Rafa Silva expulso com 3 segundos de partida. Vamos acompanhar. Primeiramente sobre o Rafa Silva, né? Enfim, inadmissível o que aconteceu. Essa gestão, cabeçada pelo nosso presidente, o Pedro Lourenço, não aceita um tipo de situação como essa. Então, o Rafa já foi comunicado ali de uma multa severa, daquilo que a lei permite, né? Óbvio, mas foi severamente multado e depois a gente vai aguardar para ver os próximos passos aí com relação a isso. Mas isso já foi dito no vestiário que, acima de tudo, o Cruzeiro é um clube muito sério, é um clube que cumpre rigorosamente com tudo aquilo que é combinado, com tudo aquilo que tem que ser feito, e ele exige muito, acima de tudo, um profissionalismo impecável. Então a gente não concorda de maneira nenhuma com a atitude e por isso o Rafael já foi severamente multado. Esse é o lance, né? Em que ele tenta dar cotovelada no primeiro, não consegue, acerta o segundo e... Bebel, não tenho o que falar, é lance para expulsão. Se quiser amanhã também, nem perder muito tempo para comentar sobre isso, óbvio, a gente tem que ouvir a Nadine também, mas aqui eu já dou de spoiler de cara que isso aí realmente é para expulsão aos 3 segundos, né? E não adianta fazer essa cara de surpreso, não, Rafa Silva? Porque de todos nós que estamos aqui, Ronaldo Luiz fardou, colocou chuteira, foi a campo, Toledinho jogou futsal durante muitos anos. Então, uma coisa que me preocupa muito no futebol, sabe? Meu pai sempre me disse uma coisa assim, ó. Toda vez que você trabalhar com alguma coisa, faça sempre o seu melhor e não tenha pensamento pequeno. Não tenha um pensamento pequeno, que é pensamento desagregador. É um pensamento de ter alguém que pode ser melhor que você na sua função e você ficar com invejinha e ficar com um sentimento ruim e acabar desfazendo um grupo que pode ser um bom grupo com aqueles momentos de ego e de vaidade pessoal. Para mim foi isso que aconteceu. Insatisfação, o jogador não estava jogando, insatisfeito. Então eu vou para esse jogo, não vou para outro jogo que é mais importante. Não quero ficar em campo. Não quero ficar em campo. Certo? Para mim foi isso que aconteceu. Tá? E seguro a onda mesmo. Se vier crítica em cima de mim, eu seguro a onda, não tem problema sobre isso não. Porque pelo tempo que ficou no vestiário, não vou colocar só o peso nas costas do Rafael Silva não. Deve ter um grupinho dentro do Cruzeiro lá que não tá honrando essa camisa e vestindo essa camisa como se deve. Pensando só no próprio ego. Pensando só assim, ó. Pô, o professor não me colocou pra jogar aqui porque chegou fulano, eu não vou jogar. Pô, como é que tá o negócio aí? Sabe esses esquemas que tem assim? Esquema que eu digo é esses grupinhos. Esse negocinho que avacalha o futebol. Que o torcedor paga o ingresso caro pra ir pra arquibancada, achando que vai ter futebol em campo e tem a galera fazendo um corpo mole danado. Pra mim é isso que tá acontecendo, Bebel. Eu tinha dúvidas se o Cruzeiro tinha problema de vestiário até o sábado, depois daquele áudio do Pedrinho. O comportamento dele de tentar acertar um jogador e acertar o segundo com o mesmo movimento, hoje não me deixa dúvida. Que o Cruzeiro está com uma vitória em 93 dias no Brasileiro por questão de vestiário. E você pensa o seguinte, se já tivesse no meio do jogo, se o cara tivesse dado 2 socos nele e o juiz não viu, e ele tá nervoso, mas o jogo tinha acabado de começar. 3 segundos de jogo, cara. Ele estava ali totalmente desconcentrado ainda. Ele fez isso aí para arrumar confusão. A impressão mesmo. que passa para nós é essa, né, Toledo? Não tem jeito. Mas cara, não coloco só na conta dele, não. Tem uma galera lá, mas uma galera lá que tá precisando corresponder. E se eu não estivesse correto, não adianta vir depois com declaraçãozinha, aquele cara da Alterosa falou isso, não é isso, tudo mais, para tentar jogar a torcida contra, não. Porque se eu não estivesse aqui com esse pensamento agora, não teria 1h30 depois de jogo com declaração e com cobrança forte no vestiário, não. E agora tá muito claro, a culpa não é do Seabra e a culpa não é do Diniz. E tem que blindar o treinador, porque ele é autoridade. Se ele coloca você para treinar 2h30 para corresponder em campo, você tem que ir lá e treinar e ficar calado. E ficar quieto. Tem que treinar e corresponder, porque recebe muito bem para isso. Agora, a gente tem que salientar também que aquele áudio do Pedrinho desestruturou o grupo, né? Porque se eu tô num time, ganho menos do que o Alas que chegou. Tá correndo e veio o muito. vídeo, ó, ele tem que jogar, eu perco completamente a minha vontade de treinar. Motivação. Não adianta eu treinar, não adianta eu ser o melhor, porque o cara vai ter que jogar porque tem nome. Então tem que pegar toda essa estrutura aí, vai ter que tirar quem está boicotando, mas também o Pedrinho vai ter que mudar a conduta dele dentro
do clube. Já estão em solo argentino e o Lucas Bretas, do No Ataque, está acompanhando os dois times. O Lauro Lopes também já está se juntando a esse timão dos Diários Associados, que foi para a Argentina e vai trazer todas as informações para a gente. Mas agora o Lucas Bretas vai contar um pouquinho sobre o Cruzeiro, que chegou mais cedo que o Atlético, Gal. O Cruzeiro chegou por aqui por volta das 9h30 da noite de ontem no hotel Sheraton Greenville, aqui na região metropolitana de Buenos Aires. A Raposa apostando em conforto máximo para os atletas para buscar uma vitória diante do Lanús. Primeiro jogo pela semifinal da Copa Sul-Americana terminou empatado por 1-1 no Mineirão. A Raposa agora busca o primeiro triunfo sob o comando do técnico Fernando Diniz para avançar à grande final da Sul-Americana. E olha só, se o momento do Cruzeiro não é tão positivo, o Lanús também enfrenta dificuldades por aqui na Argentina. Ontem à noite, como visitante, a equipe perdeu por 1-0 para o Atlético Tucumã. O Lanús é apenas o 26º colocado entre 28 times do Campeonato Argentino. Então a Raposa também aposta nesse momento complicado do adversário para tentar chegar à final da Sul-Americana. O Cruzeiro que treina nesta segunda-feira e também nesta terça-feira no CT do Defensa e Justiça. Sem possibilidade de acompanhamento pela imprensa, Fernando Diniz adotando aí um mistério para preparar a equipe para esse jogo contra o Lanús. Maravilha, esse rapaz tá ralando. O negócio é o seguinte, nada fofo, foi o Rafa Silva ser expulso com 3 segundos de partida. Vamos ver o que o Diniz está falando sobre essa situação e também mais desabafo, se você quiser fazer, sobre essa situação do Rafa Silva. A expectativa era que a gente conseguisse produzir e fazer um jogo de qualidade com chance de vitória. Com a expulsão, mudou totalmente a característica do jogo. Os jogadores se dedicaram na marcação. A gente não cedeu muitas chances para o Atlético no primeiro tempo. Tomamos um gol de um cruzamento, que era uma jogada que a gente sabia que eles faziam esse tipo de jogada de cruzamento e bola parada. E aí no segundo tempo a estratégia era a gente fizemos as 2 trocas, fazer um jogo um pouco mais alongado para ganhar a segunda bola e depois dos 10, 15 minutos eu ia fazer as trocas para a gente tentar, aí sim, arriscar um pouco mais. E a gente sabia que ia ter 2 ou 3 chances, como a gente teve. Então, na minha carreira, nunca tinha acontecido de ter uma expulsão num período tão curto de tempo. Pois aí, Bebel, o que a gente percebe aí, e eu falei no primeiro bloco, é que dava a impressão realmente de um problema de vestiário no Cruzeiro. Antes dava. Agora, meu amigo, a torcida tem certeza que isso está acontecendo. Porque isso que o Rafa Silva fez, meu amigo, isso aí, vou te falar uma coisa, viu, bicho? Isso é inadmissível. O que ele fez é inadmissível. Porque mostra que existem realmente grupinhos dentro do grupo que não está satisfeito com o que está acontecendo. Satisfeito assim, por ter jogadores que chegaram e que estão atuando. Por causa do auge do Pedrinho. Porque aí todo mundo fica falando que a culpa era do Seabra. O Seabra tirou leite de pedra. Se hoje você tem 44 pontos no Campeonato Brasileiro, foi porque o Seabra fez isso aí. E agora nós vamos crucificar o Diniz. Ficou 1 hora depois do jogo dentro do vestiário, cobrança forte dos jogadores com a presença do Alexandre Matos, que depois foi para a coletiva, e aquele momento que o Diniz está do lado dele, é para ele dar moral pro Diniz e mostrar pro elenco assim, ó, meu amigo, vocês querem realmente fazer aí esse complôzinho que vocês estão fazendo? Pode fazer, mas o treinador vai ficar. E quando ele coloca para treinar 2h30, como o Seabra fazia, e o Diniz faz também, são bons treinadores, que não tem qualquer coisa não é treinador que apresenta qualquer coisa não, eles têm pensamento e filosofia de trabalho a ser aplicado. Tem que gastar tempo para fazer isso mesmo. E aí o jogador fica nessa modorrência quando vai para campo. Fica nessa desatenção. A gente percebe esse tipo de coisa. Treinar 2h30 é obrigação de vocês pelo salário que vocês recebem. Olha, e obrigação da gente, né, Olá? Bacana demais, como diz aí o próprio Álvaro Damião. Mas eu já tenho que puxar a nossa conversa para algo que eu não gostaria de ver acontecendo em lugar nenhum do Brasil, sobretudo aqui em Belo Horizonte. Aconteceu na região metropolitana de São Paulo. Meu povo, cenas de barbárie, cenas de guerra, cenas, essa sim, de terrorismo, isso é terrorismo. A torcida organizada, uma das torcidas organizadas do Palmeiras, fez uma emboscada para a torcidas organizadas do Cruzeiro que voltavam do jogo contra o Atlético Paranaense. Essa emboscada foi na Fernão Dias e ela teve agressões, ônibus incendiados, morte, feridos. Infelizmente, a gente tem que começar o programa falando dessa batalha
que transcende, claro, não tem nada a ver com futebol e só traz tristezas às famílias de todos os envolvidos, das vítimas e dos agressores. Bebel, hoje eu pensei seriamente em pedir para outra pessoa vir no programa, porque a vítima dessa fatalidade, fatalidade não, fatalidade quando acontece É sem querer, né? É sem querer. Não tem uma... Desse crime. O que aconteceu foi um crime. O Zezé, que é de Sete Lagoas, deixou um filhinho, o Miguel, e a gente que é pai, eu vou conseguir falar. A gente que é pai, a gente pensa nessa criança, a gente pensa nessas pessoas, nas famílias que ficaram e nesse garoto que vai crescer sem o pai dele, sabe? Eu tenho 10 anos de Alterosa Esporte, já vi muitas coisas como essa aí eu nunca vi. Isso eu nunca vi. Associado ao que aconteceu em campo com o Cruzeiro, isso aí não se compara, evidentemente, mas foi um final de semana onde eu estava conversando com o Fael na hora que eu cheguei aqui, que me desanimou demais, sabe? Comentar futebol, comentar esse tipo de situação. E desanima a gente do ser humano, né, cara? Porque como que pode uma pessoa... Hoje não tem bandeira, não tem clube aqui. Hoje a gente vai falar de humanidade. Como que alguém pode fazer uma covardia dessa? Como que alguém pode achar que isso aí é uma coisa certa? É um criminoso da pior qualidade. E quando a Abel cita terrorismo ali no início, por coincidência, quando eu vi as imagens ali, falei, cara, tava parecendo um pouco conflito ali que está existindo desde outubro do ano passado, mas a gente não vê essa brutalidade lá nas cenas que a gente vê lá na guerra, Abel. Com essa brutalidade de esmagar a cabeça com a barra de ferro e continuar torturando o cara que já não está lúcido mais, nem na guerra a gente vê. Agora o governo tem que tomar muito cuidado com isso, porque eles são grupos terroristas que estão usando camisa de time para fazerem barbárie no Brasil. E nós vamos discutir muito esse assunto ainda, gente, mas será que nós não chegamos a um ponto, e vale questionar, não é com o time de vocês, mas poderia ser também, de os times passarem também a ser punidos, porque o que se faz? Proibir a torcida organizada de entrar uniformizada não coíbe esse tipo de ação, porque está no ser humano e não na camisa que ele veste. Prender, ok, tem que prender mesmo os envolvidos em atitudes como essa. Mas e se nada disso estiver resolvido? Quando o seu time está prestes a ganhar o campeonato, por exemplo, tipo o Palmeiras, e se houver uma punição, está fora do campeonato? Será que aí vai ter torcida? Eu sei que é complicado do ponto de vista econômico, do ponto de vista do que é justo ou não. Estou só trazendo essa discussão. Porque o dirigente, aí eu vou trazer uma conversa que eu tive com o promotor, doutor Fernando. O que ele fala é, se os clubes estiverem abastecendo essas torcidas, olha, tem uma punição. Descobriu, através de investigação, que os clubes estão abastecendo essas torcidas depois da promotoria falar para não ter relação mais. Aí a coisa muda de figura, Isabel. Mas você punir um dirigente, igual no Palmeiras, a Leila é rompida com a Mancha. E você vai punir a Leila que não tem relação com a Mancha, pelo contrário, existe um conflito? Entendo esse ponto, mas o que mais será capaz mas aí, de coibir? Isabel, eu discordo do clube ser punido também, porque eu acho que quem tem que tomar providência é o Estado. Sim, você entendeu? Tem que reconhecer esses caras, colocar todo mundo na cadeia por 15 anos. Que aí você tira esses caras de lá. O problema é que o cara vai, né, não tem justiça no Brasil. Uma vez que o Tavinho foi agredido no Independência, eu tinha o nome do cara, tinha tudo. Eu que sou conhecido, sou da imprensa, não consegui levar o negócio para frente. Imagina uma pessoa normal. Então a justiça brasileira, a promotoria, todo mundo é que tem que dar uma resposta. Porque nós estamos cansados de impunidade. E a impunidade, Isabel, é que geram outros episódios desses. Que esse cara vai lá, mata, bate, faz isso e não vai preso. Aí ele vai ficar lá no encontro da torcida se vangloriando ainda. Bati naqueles caras, matei, tô aqui. Então, na hora que esses caras forem presos mesmo, aí resolve. Bebel, só para reforçar, Miguelzinho, você que está em Sete Lagoas aí, tenho certeza que seu papai está num lugar muito bom. Deus te abençoe. Fica o luto, fica meu sentimento para essa criança que ficou e não vai ter seu pai dentro de casa.
E o pai também do Zezé, que faleceu, o taxista, que deu declarações nesse final de semana também. Muita força para vocês. Deus possa abençoar e consolar o coração de vocês. Nós vamos continuar, Hugão, falando sobre esse tema, falando sobre esse assunto. Vamos agora para o que aconteceu em campo em relação ao Cruzeiro também. Outra polêmica, uma expulsão, Rafa Silva expulso com 3 segundos de partida.